O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre redação do Enem. Eu vou fazer através de algumas oficinas. Esse primeiro vídeo vai ser sobre como fazer uma introdução. Aí o segundo vai ser para falar sobre desenvolvimento. E o terceiro vídeo vai ser sobre a conclusão com a proposta de intervenção social, que é exigida pela banca do Enem. Então vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas. E é o terror, redação do Enem é o terror dos alunos. Mas com essa aula de hoje vocês ficarão sabendo do que as competências que são cobradas, né? O que o aluno precisa saber para tirar uma boa nota na redação do Enem. E o primeiro tópico vai ser para fazer a introdução. Então, todo aluno tem, tipo assim, um fantasma, né? Quando ele vê uma folha em branco, ele fica sem saber como começar a fazer uma redação. Aí ele tem o tema lá e ele fica perdido naquelas linhas, em aquela folha em branco, e não sabe como começar. Não existe um método único para você fazer uma redação. Não existe. Há vários métodos, há vários caminhos para você conseguir fazer uma redação. Esse método que eu estou passando já vem sendo usado aí na internet, vários professores estão usando esse método. É para aqueles alunos que não sabem fazer uma redação. Se você já sabe fazer uma redação, você não precisa seguir esse passo a passo. É a mesma coisa quando eu pergunto ao aluno em sala: como eu chego em algum lugar? Aí um vai falar: você vai para aquela rua, você pega aquela estrada. Eu vou chegar? Eu vou chegar no meu destino final. Claro que algumas orientações eu vou chegar mais rápido. As outras eu vou demorar. E tem algumas que eu não vou nem conseguir chegar quando uma informação não é suficiente para eu chegar num local determinado. É a mesma coisa a redação. Há vários caminhos para você chegar na sua redação final. Mas quando você precisa de tempo, porque são várias questões que você tem que fazer no dia, em pouco tempo. E se você já tem essa prática, essa orientação, esse método, um esquema para você fazer a sua redação, você vai fazê-la com menos tempo e com mais chances de acertar. Porque você vai para a sua redação já com um esquema pronto, que você exercitou, que você dominou durante as aulas. Agora, o que eu sempre falo com os meus alunos, eu ensino a forma, a estrutura de como você conseguir colocar suas ideias na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Mas você precisa saber falar sobre o tema proposto da banca. Não adianta você chegar na sua redação, saber fazer a introdução perfeita, saber a pontuação, saber fazer o desenvolvimento, saber fazer a conclusão, e você não sabe falar sobre o assunto abordado. Quer dizer, você não vai conseguir uma nota adequada para você. Então, uma dica: estudem, leiam bastante os assuntos atuais, os assuntos que estão em evidência, porque com certeza são temas polêmicos que são cobrados na banca do Enem. Porque eles querem saber a sua posição, eles querem um aluno crítico, eles querem aprovar um aluno que vai para a faculdade, que ele seja crítico, que ele saiba se posicionar diante de todas as diversidades que estamos vivendo. Tá? Então, vamos lá. Agora é a primeira oficina, dúvida diante de um papel em branco. Você não vai ter mais.
Com esse método, você exercitando, você não vai ter mais essa dúvida. Como começar? Como fazer uma introdução? O que é tese, o que é tema, o que é contextualização? Quantas linhas são necessárias? Saber escrever sobre o assunto solicitado é o mais importante. É o mais importante. Não adianta você saber introdução, desenvolvimento, se você não sabe. Fale sobre o aborto. Fale sobre as drogas, a liberação das drogas, sobre aborto, sobre a política, sobre a poluição. Se você não sabe o que está acontecendo, você não vai conseguir fazer a sua redação. Então, um conselho, além da metodologia que é ensinada, procurem ler, assistam filmes, porque vai ser importante para você ter uma base para a sua argumentação. Essa redação aqui eu peguei do site do Enem. Essa redação é uma introdução de uma redação. Ela tirou nota 1000 e as oficinas todas serão em cima de redações que tiraram nota 1000. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Introdução perfeita. Perfeita. Aqui ele tem o tema, tem a tese e tem a contextualização. A introdução padrão, perfeita, nível nota 1000 do Enem. Só que, dentro dessa introdução, você tem o tema, tem a tese e tem a contextualização. São 3 tópicos inerentes à introdução. 3 tópicos. Tá. Agora, um outro detalhe. Não há necessidade de você colocar em ordem. Primeiro vem o tema. Primeiro vem a tese ou a contextualização. Não precisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera. Eu posso começar com a minha contextualização, eu posso começar com a minha tese, eu posso começar com o meu tema, não importa. Então, vamos lá. O advento da internet, o que seria o tema aí? O tema é o assunto abordado. É o que você vai falar. É o tema, é o assunto abordado. Então, vamos lá. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares dos usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controles de dados representa um enorme desafio. A manutenção de usuários por meio de controles de dados representa um enorme desafio. O tema é a redação dele, ele vai falar sobre o controle de dados representa um enorme desafio. Lá em cima, quando ele começa, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação. Isso é a contextualização. Ele contextualizou o assunto controle de dados dentro lá de cima, dizendo que foi um avanço e permitiu maior acesso à informação. Então, você, quando lê, você está vendo o tema, você está vendo a contextualização e qual vai ser a tese? Qual vai ser a tese? O que é tese? É o posicionamento, é o seu posicionamento diante do tema. Qual é o seu posicionamento diante da manipulação de usuários por meio de controle de dados? Esse aluno esse aluno dessa redação, ele fez essa tese. Vamos lá ver. Pode-se dizer, então,
que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aqui está a tese. Na tese, geralmente, você coloca duas opções, porque como do seu desenvolvimento você tem que fazer, são 30 linhas a redação. Aí geralmente eu faço assim para o meu aluno, introdução de 5 a 6, o desenvolvimento, cada parágrafo, você pode fazer 10 linhas no desenvolvimento tem dois parágrafos. Professor, eu posso fazer o desenvolvimento com 3? Pode, mas eu acho você fazendo com 2, dá para você argumentar com 2 fatores, com 2 tópicos, como ele fez aqui. Mentalidade individualista e negligência por parte do governo. Aí ele vai falar no desenvolvimento, ele vai falar num parágrafo sobre a negligência por parte do governo e no outro parágrafo ele vai falar sobre a forte mentalidade individualista dos empresários. Se você ficar colocando muito, se você colocar 3 parágrafos, aí a tua argumentação vai ser pequena. E a banca quer que você argumente, ela quer saber o quanto você sabe, o quanto você é crítico diante de um desafio. Então, eu aconselho podem fazer com 2 parágrafos o teu desenvolvimento. Então, está perfeita a redação. A contextualização, o tema e a tese. A tese dessa redação, o que ele vai falar, o tema é controle de dados. Tá? Manipulação de usuários por meio de controle de dados. Esse é o tema. Só que esse aluno, diante desse tema, ele fez um recorte. Ele vai falar apenas sobre a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários. Você, por exemplo, poderia pegar esse tema e fazer um outro recorte. Eu poderia fazer um outro recorte. Então, porque ninguém em 30 linhas vai conseguir esgotar todos os assuntos, todos os posicionamentos daquele tema. Por isso que a banca quer que você coloque na sua introdução o que você vai falar. É um recorte daquele tema. Tá bom? E também tem os textos apoiadores de apoio da prova, né, que você lê, só que você não pode tirar nenhuma frase desses textos. Você pode saber, eles estão direcionando para um recorte, mas você não pode usar nenhum parágrafo desses textos motivadores, que sempre na prova do Enem, da redação, tem os textos motivadores. Então, aqui é a introdução perfeita. Contextualização, tema e tese. Antes de prosseguirmos sobre tema, tese e contextualização, eu fiz assim, um resumo, porque a redação do Enem, ela é um texto dissertativo argumentativo. Você não pode escrever um texto narrativo, você não pode escrever um texto descritivo. Ele é dissertativo e argumentativo. E ele tem uma forma, ele tem um padrão. Ele não pode ser escrito de qualquer forma. Então, vamos ver o que significa. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista, que nós chamamos lá de tese, sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la.
O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar os dois princípios de estruturação explicados a seguir. Então, é como se você tivesse, quer ver, muitos alunos têm dúvida o que seria esse texto dissertativo argumentativo. Vamos supor que você tivesse uma causa para ser defendida. Um advogado. Ele tem lá o tribunal, tem o juiz, né? Ele está defendendo uma causa. Para ele defender o seu cliente perante o juiz, ele tem que expor o problema dentro de um contexto com argumentos sólidos, com base em explicações, em paralelos, em provas, em citações, porque o juiz ele só vai julgar diante desse contexto apresentado. Então, a mesma coisa a redação. Você tem que convencer ao leitor sobre o seu ponto de vista em relação àquele tema. De repente, uma pessoa, quando lê o seu texto, vai até mudar de opinião, ou, se ela não mudar de opinião, ela vai falar assim, poxa, essa redação faz sentido, a redação tem que fazer sentido. E como você consegue que uma redação faça sentido? Expondo os argumentos, por que você defende essa tese? Por que você é a favor disso? É a sua posição em relação ao problema apresentado. Agora, um detalhe. Você não pode escrever eu acho, eu sei, eu concordo, jamais. Porque a redação, ela é impessoal. Você tem que escrevê-la em terceira pessoa. A sociedade sofre, o mundo precisa, as pessoas vivem preocupadas, sempre na terceira. O ser humano é um ser que necessita estar sempre em transformações. Você vai colocar. É porque muitos alunos falam assim, poxa, professora, como é que eu vou fazer uma redação falando de um tópico, mas eu não posso falar que sou eu? Você vai usar a impessoalidade. Você vai se colocar num todo. Você não pode colocar a primeira pessoa, tá? Então, vamos lá. A sua introdução tem que ter tema, tese e contextualização. Você precisa se organizar nesse sentido. E para tal, vou ensinar a diferença de tema, tese e contextualização. Muitos alunos, mesmo com esquema, eles ficam confusos. Eles acham que tema é a tese. Não é. E também estão com dúvida também na contextualização. Hoje vocês irão tirar essas dúvidas. Então, o que é o tema? É o assunto sugerido. Vocês viram no nosso texto aí que é a manipulação dos dados pelos usuários. Esse é o tema. Então, você tem que repeti-lo na introdução. Ah, mas o tema está lá em cima. Mas você começa a tua introdução colocando o tema. Pode começar, não necessariamente nessa ordem, você pode começar com a tese, pode começar com a contextualização e pode começar já com o tema. O tema é o assunto sugerido pela banca. A tese, que eu diria até que seria o foco principal da sua introdução. Você vai iniciar a sua introdução com a sua tese. Você não vai explicar detalhadamente, você vai fazer isso no desenvolvimento. Tá? No desenvolvimento, você vai desenvolver com paralelos, exemplos, explicações,
mas na introdução você tem que já dar início à sua tese. É o ponto de vista sobre o tema abordado. A tese não pode ser confundida com o tema. É o posicionamento claro e fácil de ser entendido pelo leitor. Tem lá o tema. O que você acha sobre esse tema? É a tua tese. Só que é o que você acha, mas sem explicações. Você só vai introduzir. Você não vai entrar em detalhes. Isso vai fazer no desenvolvimento. Contextualização. É você pegar o seu tema e inseri-lo dentro de um contexto, que pode ser social, político, econômico. Você pode iniciar com um filme, uma música, um livro, um escritor famoso, entendeu? Então, é você pegar o recorte, o tema e contextualizá-lo. Tá? Durante a Idade Média, durante o protestantismo, lá no teocentrismo, século XVI, durante as navegações, é você pegar o seu tema e inseri-lo dentro de um contexto, entendeu? Que pode ser vários, vai depender do tema. Né? Tem tema que você tem alguns psicólogos, alguns filósofos que você pode recorrer, pode citar. Tem outros temas que você já não consegue citá-los, você tem que dar alguns exemplos de outros séculos. Então, contextualização é pegar o teu tema e inseri-lo dentro de um contexto político, social, econômico. Então, agora é a sua vez, né? Vamos exercitar? Onde está a tese, o tema e a contextualização. Eu acho que eu já até respondi, né? Na primeira parte aí, do advento da internet até informação, seria a contextualização. Ele pegou o tema e disse que o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Então, ele já nos posicionou que com o advento da internet. Então, ele colocou o tema dele dentro desse contexto. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Esse aí é o tema. Combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados. E a tese. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aí está a tese. A redação dele vai ser pautada nessa tese aí, com esses dois argumentos. Você, de repente, faria outros, eu poderia fazer outro. Ele fez um recorte da manipulação de usuários por meio de controle de dados nesses dois tópicos. Espero que vocês tenham entendido o que é uma introdução. No próximo vídeo vou falar sobre o desenvolvimento e na terceira oficina sobre a proposta de intervenção social, a conclusão. Então, para fazer um resumo, a redação do Enem é uma redação dissertativa argumentativa. Você não pode usar primeira pessoa. Não é texto narrativo, não é texto descritivo, é texto dissertativo argumentativo. Tem que ser imparcial, tem que ser terceira pessoa. Mais ou menos de 5 a 6 linhas, porque como a tua redação, o padrão do Enem são 30 linhas, você não pode passar de 30.
E você tem que escrever, deixar uma parte para o desenvolvimento, que é o desenvolvimento que você vai colocar todos os seus argumentos, as suas ideias em defesa dessa tese. Então, você precisa de pelo menos 20 linhas no seu desenvolvimento. Aí, geralmente, eu deixo assim, 6 linhas, de 5 a 6 linhas na introdução. Na conclusão, também 5 a 6 linhas. E o restante você joga para o desenvolvimento, tá? Para aqueles que não sabem fazer redação, vocês irão usar esse método, que está sendo já usado por vários professores na internet. Não fui eu que criei. Vários professores estão usando. Para aqueles que não têm método, vai usar tema, tese e contextualização. Sabendo-se que tema é o assunto abordado, é o que vai ser solicitado na sua prova. Tese é o seu posicionamento em relação ao tema abordado. É o que você pensa sobre esse tema. Todo mundo pensa algo sobre alguma coisa. Se você não tem argumentos necessários para falar sobre algum tema específico, é porque você não estudou e você não leu sobre esse assunto. Por isso que eu aconselho aos meus alunos lerem muito, prestarem bastante atenção no que está acontecendo, porque os temas do Enem eles são polêmicos e atuais. Então, nós temos que ter o tema, a tese é o seu ponto de vista, é o seu posicionamento, é o que você acha sobre o tema, mas não colocando em primeira pessoa, sempre sendo imparcial. As pessoas sofrem, a população pensa, a população sofre, o Brasil vem sofrendo e você está dentro desse coletivo. E a contextualização, então tem que ter tema, tese e contextualização. A contextualização é você pegar um evento, um filme, um fato histórico, uma citação de um filósofo, uma citação de um psicólogo, uma música, e fazer um paralelo colocando seu tema dentro desse contexto, que pode ser social, político, econômico, para dar um respaldo, né? Para ser uma coisa bem elaborada. Só que tem muitos alunos fazem as redações com 10, 15 linhas. Não pode. Se você tem que ser bem, fazer a concisão. Deixa para você, tem gente que gosta de escrever muito, né? Deixa para você relatar detalhes, exemplos, paralelos no desenvolvimento. Tá bom? Boa pesquisa e tenho certeza que agora vocês, com esse método e com essas orientações, vocês irão conseguir fazer a introdução. Até o segundo vídeo.